boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. Eu abro essa edição fazendo um alerta. As fraudes no comércio eletrônico já causaram prejuízo aos consumidores de mais de 60 milhões de reais só nos primeiros 5 meses do ano. Os estados do sudeste do país são os mais atingidos pelos golpistas. Não é de hoje que a Cláudia faz compras pela internet. Normalmente faço várias buscas, mas eu tenho alguns 2, 3 sites que eu confio e eu sempre vou procurar neles. Em uma busca recente, quando achou a promoção que procurava em um desses sites, resolveu fechar mais uma compra. Os protocolos padrões foram todos seguidos. Tudo parecia normal. São detalhes muito pequenos que nos enganam. Mas a empresária só percebeu que havia algo errado quando chegou a data prevista para a entrega do produto. Eu notei que as mercadorias não chegavam e também não tinha uma atualização aonde está o teu pedido. Comecei a desconfiar. Tentei entrar dentro dos e-mails, tinha um e-mail de contato, número para você discar caso tivesse algum problema. Aí eu verifiquei que tudo era falso. O produto comprado pela Cláudia foi um vestuário, mas não é esse o item mais visado pelos criminosos. Eles costumam focar nos aparelhos eletrônicos que são mais caros, especialmente os celulares, que representam 48% dos golpes. Na sequência, aparecem os videogames e computadores. Segundo este especialista em e-commerce, o desejo de consumo por esses equipamentos é o que faz muita gente cair na cilada. Então, elas observam apenas as configurações, né, as especificações técnicas daquele aparelho, observam se o valor está de acordo com o orçamento que elas têm disponível e estando de acordo pela ânsia de ter aquele aparelho, elas acabam fechando um negócio sem observar critérios mínimos, critérios básicos de segurança. Uma pesquisa realizada pela plataforma de compra e venda online OLX e pela Companhia de Proteção de Identidades Digitais, Allow.me, mostra que entre janeiro e maio de 2022, golpistas acumularam prejuízo de 62 milhões e 900 mil reais em todo o país. O Sudeste foi a região com mais fraudes confirmadas no período, com 3 estados no topo do ranking: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na capital paulista, pode-se dizer que a Cláudia foi contabilizada 2 vezes no levantamento sobre golpes. Com todo o cuidado que eu tive, eu ainda caí numa segunda vez. Agora eu estou ficando bem mais esperta. Mas realmente, assim, são mínimos detalhes que a gente tem que observar. Em ambas as situações, ela tentou recuperar o dinheiro perdido nas fraudes. A primeira vez que eu entrei em contato com a instituição do cartão, eles não me deram nenhum suporte e disseram que o problema era meu. Já nessa segunda vez, que é uma outra bandeira, eles já foram totalmente atenciosos, estão em análise e estou aguardando até a resposta, porque faz muito pouco tempo. A empresária conta que denunciou o esquema para as empresas que tiveram os sites clonados, mas não a polícia. É muito importante que o consumidor ele reúna o máximo de informações possíveis para que, através disso, ele, no momento do registro do boletim de ocorrência, ele dê a possibilidade dos órgãos de investigação poderem buscar esses estelionatários, essas quadrilhas, identificar essas quadrilhas e, dessa forma, combater esse tipo de crime cibernético. Outro alerta do especialista é que a vítima deve bloquear o cartão de crédito utilizado durante a compra. Mas o mais importante mesmo, segundo ele, é evitar a fraude. Então, atenção às orientações.
Antes de efetuar uma compra, observe se o site disponibiliza o CNPJ, telefone e endereço da empresa. Verifique no Google o grau de segurança e confiabilidade da página. Pesquise a reputação do site no consumidor.gov ou no Reclame Aqui. Sempre desconfie de grandes descontos. E cuidado com as ofertas que surgem nas redes sociais. O que a gente indica é que o consumidor, assim que ele verifique que aquele link ali, aquele anúncio, ele se trata de um golpe, né, que ele denuncie esse anúncio às plataformas de redes sociais, para que elas dessa forma consigam tirar aquele anúncio do ar, né, e dessa forma também impeçam, né, que outras pessoas caiam nesse tipo de golpe através desses anúncios. A Cláudia diz que aprendeu a lição. Tem que realmente prestar atenção. Agora é comigo a coisa. A Receita Federal emitiu um alerta para um novo golpe que vem sendo aplicado por estelionatários. A nossa repórter Maria Clara Leite traz mais informações. Trata-se do golpe do falso IOF antecipado. O IOF é aquele imposto sobre operações financeiras aplicado sobre operações de crédito e câmbio. Então, preste atenção na maneira pela qual esses criminosos agem. Segundo informações da Receita Federal, os estelionatários se passam por supostas empresas e dizem que a liberação do crédito está condicionada ao pagamento antecipado desse IOF via Pix. E aí os criminosos fornecem documentos falsos de notificação e de arrecadação. E é isso que acaba induzindo o cidadão a pagar as taxas inexistentes para a liberação do dinheiro. Mas atenção, a Receita Federal informou por meio de um comunicado que nunca fornece dados para recolhimento de tributos ou de taxas via transferência. E ainda disse que os servidores do fisco não prestam serviços de empréstimo à população, nem entram em contato para cobrar pagamentos. Então, caso você que nos acompanha agora acredite aí que possa ter sido vítima desse tipo de golpe, a recomendação do órgão é que você vá direto, o mais rápido possível, à polícia, munido aí de todas as provas que tiver em mãos para registrar um boletim de ocorrência. E mudando de assunto, a inflação fez com que os brasileiros mudassem alguns hábitos na hora de ir ao supermercado. Muitos estão trocando marcas famosas por outras mais em conta. A busca pela qualidade foi trocada pela da economia na hora de encher o carrinho. Inflação, juros altos e aumento dos preços de bens e serviços. Fatores que trazem consigo maior endividamento, custo de vida mais elevado e o empobrecimento das famílias. Seu Marco Antônio já não sabe mais como fazer a aposentadoria de um salário mínimo render para pagar as despesas do mês. Eu tenho a ajuda da minha esposa, que vai no mercado, vai no outro, vai na feira, tenta conseguir alguma coisa na feira, porque está difícil. Dona Rosimeire, a esposa do seu Marco, tenta ajudar como pode, mas também já não sabe mais o que fazer. Ah, moça, tem que ir no mercado ficar vendo os preços em um e em outro. Tá complicado. É, a coisa está difícil. E se você pensa que a crise atingiu apenas as famílias de baixa renda, se engana. Até aqueles consumidores que tinham uma situação financeira um pouco mais confortável tiveram que mudar os hábitos. E isso é visível dentro do supermercado. Sabe aquele costume de comprar uma marca de produto mais famosa? Pois é, hoje essas marcas estão ficando por mais tempo nas prateleiras. Isso quer dizer que, infelizmente, afetou bastante aqui as vendas com relação a produtos de marcas. Assim, agora o pessoal está procurando mais preço barato. O leite, por exemplo, hoje o leite está R$ 6,99. Então a gente está trabalhando com preços, não diria competitivo, porque infelizmente com essa alta que está, a gente está brigando para ter umas marcas similares. Então a gente tem essas diferenças aí que no final o consumidor ainda consegue se sair ainda com um rendimentozinho aí. Quando falamos em economia e comparativo entre marcas e valores, nós temos um exemplo aqui. Duas marcas de feijão carioca, o mais consumido pelos brasileiros. Um custa R$ 11,49 e o outro R$ 7,99. Uma diferença de quase R$ 3,50. E esse valor aqui a gente vai sentir principalmente
na hora de chegar ao caixa para pagar a conta final. Porque está tudo muito caro, né? Hoje em dia você tem que ir pelo preço, você não pode nem escolher mais a marca. Aumentou tudo. Já para esta dona de casa, hoje o que deixa o produto mais saboroso não é a marca, e sim o preço. Agora tem que pegar mais barato. Quer dizer, o feijão mais gostoso agora é o mais barato. É isso aí. E para quem vive do comércio, a situação não é muito diferente. A inflação dos alimentos e de bebidas é citada pelos responsáveis de bares e restaurantes como a principal dificuldade para fechar as contas no azul. Apesar de voltarem a abrir as portas em 2022, depois do fim das medidas restritivas contra a Covid-19, o setor de bares e restaurantes não tem visto a melhora expressiva como esperava. A disparada nos preços tem atrapalhado a recuperação de comerciantes que buscam, de todas as formas, encontrar soluções plausíveis para superar a dificuldade. Entre os dias 21 e 28 de junho, 29% dos estabelecimentos da classe do país tiveram prejuízo. Uma parcela de 36% ficaram no equilíbrio, ou seja, não lucraram e nem tiveram prejuízo. E outra parcela de 35% obteve lucro em relação ao mês de maio. A alta dos preços, a queda nas vendas, a redução no número de clientes, dívidas com empréstimos bancários e dívidas com impostos foram outros fatores que dificultaram o desenvolvimento financeiro das empresas no período. Outra preocupação é a forma de passar aos consumidores os preços. No mês de maio, por exemplo, uma grande parcela de bares e restaurantes reajustaram os cardápios em 6%. Valor bem abaixo da média da inflação do setor, que nos últimos meses chegou a 16%. Entre os estabelecimentos envolvidos no levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, quase 70% disseram ter dívidas bancárias. E a maioria também tem linhas regulares de empréstimos com instituições financeiras. O pagamento dos valores em aberto comprometeu, em média, quase 15% do custo mensal dos locais. Situação agravada ainda mais por esse período pós-pandemia. E olha só que bacana, procura-se caminhoneiros para trabalhar nos Estados Unidos. A categoria enfrenta a escassez de mão de obra qualificada no país. Com isso, o governo americano passou a facilitar a entrada desses trabalhadores. Ser caminhoneiro no Brasil não é nada fácil. Este site de vagas revela que os salários para a função variam entre R$ 1.515 e R$ 2.029 para longas horas de estrada longe da família. Agora, imagine exercer a mesma profissão nos Estados Unidos, com ganhos de $6.000 por mês, o equivalente a R$ 30.000. É claro que a profissão por lá também tem seus desafios, especialmente em começo de carreira, como conta Paulo Brum, profissional da área em solo americano há 7 anos. No começo eu tive que ganhar bem pouco, eu ganhava 1.500, 1.900, 1.700, às vezes 1.300, porque eram tipo essas empresas, né? Empresas que te contratam e aí elas te pagam pouco, você não tem experiência, você tem que se submeter, porque as empresas, elas fazem muitas exigências, te empurram qualquer tipo de carga e você não pode rejeitar porque você está precisando no começo. Mas hoje Paulo tem o próprio caminhão e com ele acumula ganhos de aproximadamente $10.000 por mês, cerca de R$ 50.000. Valor que dá ao caminhoneiro, à esposa e aos 2 filhos qualidade de vida morando na Flórida. Uma casa, tudo que eu tenho dentro, né? Assim, por um preço cômodo, né? Que é a questão do preço. E o conforto, uma casa com ar-condicionado rodando 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? E assim, você poder sair na rua, ou você poder parar o carro na porta da sua casa e eu conversar com você 3 horas e ninguém vai me incomodar, né? E
Isso é uma qualidade de vida. E agora essa oportunidade se estende a outros brasileiros como Paulo, porque o governo americano passou a facilitar a entrada de caminhoneiros no país que enfrenta escassez de mão de obra. O Departamento do Trabalho e o Departamento da Segurança Interna dos Estados Unidos liberaram 35 mil vistos H-2B para trabalhadores temporários. Uma permissão válida por 3 anos para os profissionais da categoria e a família, desde que os filhos sejam menores de 21 anos. O prazo para entrada com processo desse tipo de visto termina em 30 de setembro, para quem tem interesse a uma das quase 100 mil vagas disponíveis para caminhoneiro no país, de acordo com dados da Associação Local dos Caminhoneiros. E além da experiência em rodagem, o candidato precisa falar inglês. Mas, segundo o advogado licenciado nos Estados Unidos, Alexandre Piquet, outra exigência é ainda mais importante. E o processo dos caminhoneiros é um processo de visto temporário que precisa de uma oferta de trabalho de uma empresa americana. Esta é uma das empresas americanas de recrutamento de caminhoneiros. Entre os anúncios divulgados por ela, pedidos urgentes de motoristas para atuarem principalmente no transporte de itens perecíveis na indústria de alimentos. Uma das áreas que mais tem enfrentado falta de profissionais do ramo, porque além da longa jornada, muitas vezes esses caminhoneiros precisam descarregar os veículos. Como acontecia com Paulo, que concorda que a tarefa é árdua, mas para quem está no Brasil e quer começar uma vida nova lá fora, segundo ele, é uma grande chance. Para tentar uma nova América, sim, com certeza, que foi o que passou comigo. É essencial e imprescindível que essa pessoa, né, esse aplicante para o visto, procure a ajuda de um profissional capacitado na área do direito migratório especificamente, porque são vários trâmites que vão ser necessários até que, então, este candidato ou candidata tenha o visto no passaporte para poder vir para os Estados Unidos e começar a trabalhar legalmente. O Balé Manguinhos, importante instituição da perigosa comunidade do Rio de Janeiro, corre o risco de encerrar as atividades até o final do ano por falta de verba. O futuro duvidoso do projeto, que oferece aulas gratuitas de dança para mais de 410 alunos e que possui mais de 700 pessoas na lista de espera, é motivo de preocupação para dezenas de famílias. E a nossa maior missão é que eles saiam daqui cidadãos, né? Que eles entendam qual é o seu papel na sociedade, que eles não precisam ser um número da estatística do território. Eles precisam entender qual é o lugar que eles podem ocupar, ter o interesse de entrar numa universidade pública, deles terem o que eles quiserem, e se quiserem ser bailarinos, ok, mas se não quiserem, eles têm aí inúmeras profissões e que eles podem exercer esses cargos mesmo vindo de um lugar tão vulnerável. A pandemia começou a balançar os alicerces do projeto, que é um oásis em meio à violenta rotina da comunidade. A fundadora do balé, Dayana Ferreira, morreu em janeiro de 2021, vítima da Covid-19. Meses depois, terminou o contrato de financiamento com a Fundação Americana The Secular Society, que permitiu que a associação se tornasse proprietária de um prédio de 600 metros quadrados. Com isso, o Balé Manguinhos perdeu uma importante fonte de renda. Nessa atual conjuntura, com o valor que a gente recebe hoje, talvez a gente só consegue manter até o final do ano. E aí fazendo alguns cortes administrativos também, de pessoal e reduzindo horas. Diante das dificuldades para encontrar patrocinadores e apoio público, o Balé Manguinhos lançou no início do ano uma campanha de patrocínio intitulada Adote uma Bailarina. Com o programa, cada patrocinador paga ao menos R$ 90 por mês, custo estimado para cada aluno. E veja a seguir. Pesquisa aponta que mais da metade da população brasileira dorme mal. E ainda, a Bienal do Livro retoma São Paulo e reúne mais de 300 autores nacionais e internacionais. Nós voltamos em instantes. Até já!
E olha só, mais da metade da população brasileira dorme mal. É o que aponta um estudo que avaliou o sono das pessoas durante a pandemia. E as mulheres são as mais afetadas. 6 horas de sono. Esse é o tempo máximo que Janaína consegue descansar por noite. Isso somando tudo, porque ela afirma que acorda várias vezes ao longo da madrugada e demora a pregar os olhos cada vez que se deita novamente. Também, diante da vida agitada que a maioria das pessoas leva hoje, fica difícil controlar a ansiedade até na hora de dormir. Ainda mais depois da chegada da Covid-19. Depois da Covid, eu descobri um gatilho de ansiedade, um gatilho um start negativo. Essa mesma sensação afetou a maioria dos brasileiros, que, entre outras áreas da vida, sentiram um impacto na hora de dormir. Uma pesquisa publicada por uma revista científica mostra que mais de 65% dos brasileiros têm sono de má qualidade. O resultado, divulgado recentemente, refere-se a dados coletados lá no começo da pandemia, em março de 2020, com mais de 2.600 pessoas. E a conclusão está relacionada à ansiedade gerada por aquele momento de dúvidas e incertezas. Mas hoje a ciência já sabe que os problemas com o sono também fazem parte das sequelas do coronavírus. E isso está fazendo parte de uma patologia que se chama síndrome pós-Covid ou Covid longa, né? Onde o paciente ou teve uma manifestação grave da doença, foi para a UTI e ainda persiste com alguma sequela, que varia de paciente para paciente, uma sequela maior ou uma sequela menor, né? E aí nós sabemos que esse paciente ele teve coágulos ou microcoágulos que acometeram coração, rins, fígado e até mesmo o cérebro. A Janaína teve Covid-19 bem no começo da pandemia e, diferente da maioria das pessoas, não ficou apenas 14 dias em isolamento, mas 6 semanas com exames positivos. E acredita que entre as sequelas deixadas pela doença, o sono também foi atingido. Porque desde que eu tive a Covid, a coisa ficou mais acentuada. Né, até por conta da minha respiração ser mais forçada, embora eu tenha feito exercícios respiratórios, eu consegui voltar para a academia agora, até para trabalhar essa coisa do orgânico, né, e gastar mais energia para tentar dormir melhor, para tentar ter uma condição melhor de vida, né, e o corpo realmente está ficando melhor, tá, mas o resto não está melhorando não. Bem, o que o doutor recomenda é o seguinte: antes de dormir, nada de telas, muito menos cafeína. É preciso apagar as luzes e fazer a última refeição 3 horas antes de ir para a cama. Outra dica é praticar exercícios com regularidade para conseguir dormir por 7 horas seguidas, sem pausas, de forma reparadora. Agora, sobre a ansiedade gerada pela Covid. Segundo o neurocirurgião, é preciso encarar a doença como uma gripe. Aprender a conviver com ela, sem deixar os cuidados de lado. Para ele, o uso da máscara ainda é essencial, porque nesse momento é o que realmente pode tranquilizar, manter a saúde mental em dia. E assim, conseguir ter belas noites de sono. Existe uma frase que é uma frase da Organização Mundial de Saúde, que fala que saúde é saúde mental. Não podemos esquecer isso. Um projeto foi criado em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, para atender mulheres com câncer. Em pouco mais de 6 meses de funcionamento, já atendeu quase 2.500 mulheres. E o melhor, zerou a fila de espera por consultas com especialistas. Maria Luzia tem nódulos nos seios desde os 16 anos. Hoje, aos 49, procura não descuidar dos exames de rotina indicados para a saúde da mulher. Fez um check-up e está tudo certo. O melhor de tudo foi conseguir consulta e exames sem ter que esperar muito tempo na fila do SUS, graças ao projeto Casa Rosa. Estava, na fila há quase 2 anos.
Aqui você é atendida, não tem meses para esperar, é dia. Então, ou no mesmo dia. O projeto foi criado em novembro do ano passado com a proposta de ser um ambulatório de consulta integrada para que a mulher consiga realizar tudo no mesmo lugar. Desde que foi implantado, em parceria com a maternidade Cândido Mariano, conseguiu atender a demanda represada para a especialidade no SUS de Campo Grande e de mais 34 cidades próximas à capital. Para isso, são realizadas 320 consultas por mês. O câncer de mama é o que mais atinge mulheres no Brasil. De acordo com o Instituto do Câncer, a estimativa é que 850 novos casos sejam registrados em Mato Grosso do Sul em 2022. Os atendimentos realizados aqui foram diagnosticados 38 casos de câncer de mama. Criado pelo médico Vitor Rocha, especialista na área e com experiência em gestão, o projeto ganhou destaque nacional com publicação no Boletim da Sociedade Brasileira de Mastologia. Tem um termo de cooperação entre o médico, Dr. Vitor Rocha, e a maternidade Cândido Mariano, na qual eles disponibilizam todos os meios, o consultório, a recepção, os exames, ultrassom, mamografia, biópsia, os profissionais necessários para esse projeto. E eu entro com uma contrapartida para o atendimento ambulatorial dessas pacientes em mastologia. E se for preciso também tratamento cirúrgico, também a gente pode utilizar o centro cirúrgico, até a internação, caso necessário. É tudo mais rápido, né? Não precisa ficar esperando meses e quando eu saio daqui da consulta, eu já saio com o retorno marcado novamente. Para ser atendida, a mulher precisa ir até uma unidade de saúde e solicitar encaminhamento para o ambulatório da Casa Rosa. As consultas são realizadas nas tardes de quinta e sexta-feira. A Embrapa prevê para este ano um aumento na área cultivada de trigo no Brasil. Caso a ampliação seja confirmada, o impacto na balança comercial pode passar de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária estimou um aumento na plantação de trigo no país em 300 mil hectares este ano, uma alta de 11% na área cultivada. E este número, de acordo com o órgão, pode gerar 900 mil toneladas de trigo, o que traria um impacto positivo na balança comercial brasileira de 1 bilhão e 350 milhões de reais. A meta vem em meio à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, dois dos maiores produtores mundiais de trigo. O conflito pressiona a oferta e, consequentemente, o preço. Em 2021, o Brasil importou 6 milhões e 700 mil toneladas do produto, sendo que 87% vieram da Argentina. Em 2020, a produção chegou a 6 milhões e 200 mil toneladas do cereal. E em 2021, este número subiu para 7 milhões e 600 mil toneladas. A previsão para 2022 é de mais de 8 milhões de toneladas. Em uma década, caso a produção de trigo cresça 10% ao ano, o país pode passar de 20 milhões de toneladas em 2031. E de acordo com a Embrapa, os preços internacionais do trigo dobraram desde o início da pandemia, o que se tornou um estímulo para que diversos órgãos públicos e privados busquem aumentar a produção da commodity. A lei que devolve valores de impostos cobrados a mais na tarifa de energia elétrica já está valendo. Desta forma, os consumidores vão ser compensados com reajustes menores. Só no estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, o desconto pode chegar a 500 milhões de reais. A cobrança errada durante anos resultou em determinação de revisão tarifária publicada no Diário Oficial da União esta semana. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal já havia determinado a exclusão do ICMS do preço que serve como base de cálculo dos tributos federais, PIS e COFINS, entendendo que havia dupla tributação. A devolução dos valores cobrados a mais será feita por meio de compensação, impactando diretamente na conta dos consumidores. Aqui em Mato Grosso do Sul, essa revisão já foi feita quando teve o reajuste tarifário anual em abril, que trouxe uma compensação para este ano
de 100 milhões de reais. A presidente do Conselho de Consumidores da área de concessão da Energisa em Mato Grosso do Sul explica que o reajuste, que deveria ser maior em abril, apresentou uma variação menor em razão dessa revisão feita de forma antecipada no estado. O primeiro estado a fazer essa compensação foi Minas Gerais, porque eles tinham uma decisão de embargos transitada em julgado. Nós descobrimos aqui que havia sim um embargo, nós conversamos com a concessionária, conversamos com o Poder Judiciário Federal e ele deu prioridade para a nossa questão, sabendo que a gente já poderia, antes da sanção da lei, fazer essa compensação. Então houve essa diminuição e na média o nosso reajuste ficou 17,92. Mais 468 milhões de reais serão compensados nos próximos 4 anos. Valor que o Conselho ainda vai tentar que seja corrigido, usando como base o índice da taxa Selic, que é a taxa básica de juros usada pelo Banco Central para controlar a inflação. Esse foi um ponto que foi vetado pela Presidência da República. Então, assim, o que a gente não quer é chegar lá na frente, em 2024, e a gente não ter o poder de compra desse valor, desses 400 milhões, achatado porque não está sendo corrigido pela taxa Selic. Que a prática de exercícios físicos faz bem à saúde não é novidade para ninguém. Só que um estudo americano revelou que fazer musculação pode ser melhor para o sono da pessoa do que correr. O estudo divulgado pela American Heart Association apontou que, embora a atividade aeróbica seja frequentemente recomendada para melhorar o sono, havia poucos trabalhos sobre os efeitos de outros tipos de treino. Em relação aos exercícios e o sono, é importante estar atento ao horário de execução e sua intensidade. Isso porque algumas pessoas podem ser mais sensíveis e ficarem mais alertas ao treinar à noite. Por isso, é sugerido não treinar pouco antes de deitar, porque o exercício é um estimulante e pode dificultar a chegada do sono. Então, para chegar à conclusão do impacto da musculação neste contexto, foram avaliados 386 adultos inativos entre 35 e 70 anos que tinham sobrepeso ou obesidade e hipertensão arterial, que foram divididos em 4 grupos. Os que fizeram apenas exercícios aeróbicos, apenas exercícios resistidos, que é a musculação, um grupo que fez uma série híbrida com 2 tipos de exercícios combinados e um grupo controle, que não fez exercícios. Por 12 meses, todos os participantes passaram por treinamentos supervisionados de 60 minutos, 3 vezes por semana, no tipo de exercício estabelecido para aquele grupo, como fazer esteira, bicicleta ou uso de máquinas elípticas e séries de repetições que trabalham a musculatura em vários tipos de aparelhos. Também foi aplicado um questionário no início e no final do estudo que analisou 5 fatores: qualidade do sono, duração em horas, eficiência, que é o tempo na cama, latência, que é o tempo para adormecer, e distúrbios do sono, como a apneia. Segundo os pesquisadores, a taxa de adesão dos participantes aos exercícios físicos foi de 83%. E, no geral, a qualidade do sono melhorou e o número de distúrbios do sono diminuiu em todos os grupos pesquisados, inclusive no grupo controle. Entre aqueles que dormiam menos de 7 horas por noite, a duração do sono aumentou, especialmente entre os que fizeram musculação, 40 minutos em média, contra 23 minutos entre o grupo que fez exercícios aeróbicos, 17 minutos entre os que faziam exercícios combinados e 16 minutos no grupo controle. Já o tempo de latência diminuiu em cerca de 3 minutos. Os resultados ainda são considerados preliminares, já que o estudo ainda não foi revisado por pares, mas já servem de base para reforçar a importância do exercício físico para a saúde, seja ele aeróbico ou de musculação. E antes de encerrar, olha só, a 26ª Bienal Internacional do Livro termina hoje em São Paulo.
O evento literário reúne mais de 300 autores nacionais e internacionais. Na abertura, correria. Os brasileiros parecem mesmo estar lendo mais. Isso é o que demonstra a lotação da 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. As amigas Ana Beatriz e Anitta confirmam que são muitos os colegas que se interessam pela leitura. Afinal, dezenas deles vieram até aqui hoje de excursão. A nossa escola proporcionou isso. Foram 3 ônibus de 2 andares. As estudantes estão eufóricas com as preciosidades adquiridas aqui. É incrível, eu amo ler. Tem vários livros de vários gêneros. Tem uma loja de R$10. Eu encontrei uma coleção que eu queria. No estande citado pela Anitta, tem livro para todos os gostos. A gente tem livro jurídico, como o Vai de Meco, tem livro de aventura, tem livro de ficção, tem Turma da Mônica. Então a gente tem milhares de títulos aqui para todos os gostos de clientes e leitores. Entre os 185 expositores, há aproximadamente 3 milhões de exemplares dos mais diversos gêneros. Mas o evento conta ainda com 500 atrações que vão muito além da literatura em papel. Aqui as palavras saltam dos livros e dão aos visitantes outras experiências sensoriais, como no espaço Cozinhando com as Palavras, onde a literatura se mistura à culinária. Ou no espaço infantil, com atividades diversas para toda a família. No estande Repente Cordel, a apresentação da cultura nordestina se faz em papel e muita música. Tem cultura brasileira e internacional. A cada ano, a Bienal tem como tradição homenagear a literatura de algum país. E não por acaso o escolhido da vez foi Portugal. Isso porque em 2022, a independência do Brasil completa 200 anos. E aqui nesse estande, dedicado ao país, também há experiências imersivas, como nesta réplica de um bondinho português. Daqui de dentro, o visitante sente como se estivesse realmente passeando pelas cidades daquele país. O espaço tem como destaque o escritor e vencedor do Nobel de Literatura, José Saramago, e contará ao todo com a presença de 23 escritores portugueses, entre eles Walter Hugo Mãe. Mas essa é só uma pequena parcela dos cerca de 300 autores nacionais e internacionais confirmados no evento, como Laurentino Gomes, Aline Bey, Maurício de Souza e Mário Sérgio Cortella. Até domingo, dia 10 de julho, a organização da Bienal Internacional do Livro espera receber ao menos 500 visitantes no Expo Center Norte em São Paulo. Os ingressos estão à venda no site bienaldolivro.sp.com.br. Vem pra Bienal! E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Um excelente domingo para você e obrigado pela companhia.